conjunto de 4 tertúlias que vamos realizar para vós e para toda a comunidade aqui de Idanha Nova. Este, na verdade, é um projeto promovido pela Câmara Municipal de Idanha Nova, juntamente com a entidade CMCD, no âmbito do projeto de mediadores municipais e interculturais. Agradecer a presença dos ilustres convidados que aqui tenho. Antes de mais, muito obrigado pela vossa disponibilidade, não só da vossa presença física, como pelas vossas ideias, assim o espero. E começo por apresentar os meus convidados, pela ponta mais distante, António Santos, muito gosto, bem-vindo. Ana Fernandes, muito bem-vinda. Carla David E... Elton Gabriel. Não, em português, o nome português. Elton Gabriel. Estou a brincar consigo. Muito bem. Sejam então todos muito bem-vindos e obrigado. E eu próprio, já agora a fazer uma apresentação da minha pessoa, o meu nome é Jorge Guimarães e, curiosamente, não sou natural da Idanha. Depois, se quiserem cortar, cortem esta informação. Ora, muito bem, e vamos conversar hoje. O nosso primeiro tema é a queda. A queda, não de nós, não de vós, não de ninguém que esteja aqui presente, mas a queda de algumas ideias. Algumas ideias que nós, a sociedade, possam ter e que, se calhar, convém dissipá-las, derrubá-las, enfim, refletir um pouco sobre as mesmas. Muito obrigado, mais uma vez. Partilham comigo esta ideia? Há ideias que a sociedade possa ter e que são negativas? Sim. Vamos começar pelas meninas. Diga, Carla. Sim, eu acho que a sociedade pode sim ter várias ideias não muito certas, desde ideias que tenham a ver com a perspectiva das pessoas, tanto com de onde elas vêm, do que é que elas pensam, com quem elas comunicam e por aí fora. Acha que a sociedade tem essas ideias? Tem algumas ideias que condicionam a percepção do outro? Sim. Uhum. Já agora, pegando no elenco mais jovem, Ana. Eu concordo com o que a Carla disse. A sociedade acho que é muito ligada aos estereótipos. E quando alguém faz alguma coisa diferente, fora desses estereótipos, é extremamente julgado. Acho que a sociedade está sempre a querer ver o mesmo e não o diferente. Curioso, a sociedade está sempre a querer ver o mesmo e não o diferente. Uma frase engraçada. É de sua teoria, Ana? Sim, senhor, uma bonita frase. E agora passo aqui a palavra ao sexo masculino. António ou Elton, não sei quem quer avançar. Eu acho que sim, eu acho que as ideias das pessoas, acho que a sociedade está muito dentro do que é uma regra e tudo o que foge à regra não é bem visto. E eu falo por mim, não é? Porque o ser cigano é ser mau, ser muitas coisas que não convém. E não é bem assim. O António é de etnia cigana? Sou. E não é bem assim. Há bons, há maus, bons não direi, mas há uns menos maus que outros. E a sociedade às vezes tem tendência àquilo que é diferente e aquilo não é cigano. Não é por ser educado ou por me dar bem com as pessoas que deixa de ser cigano. Continua a ser cigano. Sou educado. Eu acho que isso deve ser uma regra e isso deve ser normal. Porque ser cigano e educado parece que é uma coisa que não faz parte. É engraçado, António, a sua questão do diferente, quer dizer, é que pode ser diferente, muitas vezes a gente pode não gostar do que é diferente, mau, mas neste caso o António está a pôr o dedo numa ferida que é não gostar do que é diferente para melhor. Para melhor. Não, quer dizer, este indivíduo é bem educado, então já não cabe naquele estereótipo do cigano. Não é cigano, sou cigano, eu continuo a ser cigano. Agora, não é por eu ser educado ou por se calhar ter umas ideias diferentes que deixei de ser cigano e continuo a ser cigano.
E só agora, já que tocou nesse assunto, fazer-lhe uma pergunta: e está integrado na comunidade, vive Sim. segundo os vossos rituais? É assim, Faz, não deixei de ser cigano, continuo com a mesma cultura, sou cigano, não tenho dizer que não sou cigano, e para mim ser cigano é um orgulho em ser cigano. E quem não tem orgulho de ser aquilo que é, não tem razão de existir, porque a pessoa tem que ser aquilo que é. Não tem, eu costumo dizer que nós escolhemos os amigos, a família onde nascemos nós não escolhemos, onde nascemos, eu nasci cigano, vou ter que ser cigano sempre. Agora, por ser cigano, não quer dizer que eu tenha que ser visto de alto, de cima para baixo. Sou cigano, mas sou igual a qualquer pessoa, que é igual a mim, eu sou igual a qualquer pessoa. Com defeitos, mas também com algumas virtudes. Se me permite, Sim, passo a palavra ao Elton John. sim. Como Eu sou do António Bandeiras com o Elton John. Perdão? Eu sou do António Bandeiras com o Elton John. como o senhor Antônio disse muito bem que às vezes também a nossa sociedade nos condena. Por exemplo, pelo fato, não vou aqui dizer que é uma raça má, né? Dizem que os ciganos são muito violentos, mas é como o senhor disse, há alguns, nem todos. Eu acredito que todas as raças são assim mesmo, são tomenses, portugueses, alguns são maus. Claro. E alguns também são bons. Claro. Não podemos, pelo fato de julgar os outros, mas alguns, nós já somos maiores de idade e somos jovens, sabemos o que é bem e o que é mal. Claro. Surgiram aqui algumas ideias. Ao ouvir-vos todos, vocês disseram que de facto a sociedade tem ideias pré-concebidas, foi dado depois um nome a essas ideias, chamámos-lhe estereótipo, perdão. E então pergunto, o estereótipo é uma coisa má? Depende. Estereótipo. Acho que é quando ligado a etnias, costuma ser sempre mau, porque costuma só mostrar o lado negativo. Eu, vou dar um exemplo, que eu tenho relação com ambas, com a etnia negra e a etnia cigana, e são pessoas e não se comportam como o que as pessoas costumam dizer. Não é por ser cigana que vai falar mais alto e vai parecer assim um bocado doida e assim mais saída, porque ela sabe ser racional, sabe estar dentro de uma sala. E o exemplo da Carla, ela também não é assim, sabe que não é ser racional. Não é? Sim, estamos aqui algumas pessoas com origens diferentes e estamos todos absolutamente calmos e educados e até agora tem estado a correr bem. Eu não quero dizer Esperemos com isso que até ao final. que os ciganos sejam todos uns anjinhos, são todos bons e está toda a gente enganada, porque os ciganos são todos... Não, também os há maus. Não somos a todos maus. Mas eu ia pegar no aspecto curioso que o António disse. Porque o António disse há pouco, mas não somos todos maus. Se calhar até somos alguns bons. E depois, achei curioso porque o António hesitou e disse, bons não. Se calhar não somos tão maus. Pois, bons. Porquê essa hesitação? Não, a palavra que eu acabei de dizer, não são anjinhos, não são, quer dizer, porque maus somos todos. Era isso que eu ia pegar, porque senti que maus somos todos, mas todos. Todos. Maus somos todos. Eu acho que, pegado no que a Bíblia diz, bom só há um, que é Deus. Nós somos todos maus. Agora, somos uns menos maus que outros. E é o que estava-se a falar sobre o estereotipo. A gente julgar a pessoa só pelo aquilo que é ou pelo mundo veio, não. Eu ando há muito tempo na Câmara, na própria Câmara. A pessoa, a fazer-me um comentário, para ele até estava bem, e eu sei que não fez aquilo por mal. Que foi, você é o pai do ciganito inteligente. Quer dizer, por ser ciganito não pode ser inteligente? Por ser cigano pode ser inteligente. Não disse isso por mal. Pois é isso que não pode acontecer. É que por ser cigano podemos ser inteligentes. Temos um cérebro, temos uma capacidade, igual tem que dar oportunidades como se dá. Mas sentiu nessa expressão, foi só na expressão ou foi toda a componente não verbal que sentiu que este indivíduo está a estranhar o facto de uma filha ser inteligente? Sim, porque é assim, mesmo para o mal que acabei de dizer, mesmo até o que é bom, as pessoas estranham. Porque é assim, estamos a falar de uns estereotipos. Porque o estereotipo é o cigano. O cigano é aquela pessoa que nasce para vender nas feiras, ou fazer negócio, ou para ser mau. Não tem outra, não pode ir além disso. Aquele que, por exemplo, que estuda, ou que tem um pouquinho que é diferente, já sai fora desse estereótipo. Já não parece cigano.
E ao sair fora desse estereótipo, Dentro da cultura em geral, parece ser que não é cigano. É cigano. Continuamos Agora, a ser cigano. Temos estado aqui à conversa, uma agradável conversa até ao momento, e foi aqui referido pelo Elton John uma palavra curiosa de 4 letras, que foi a palavra raça. Não sei se recorda, disse no seu discurso a palavra raça, ou fui eu que me equivoquei? Isso. Disse, não disse? Sim. A que é que se queria referir a esse aspecto das raças? Seria a raça branca, a raça... Quando digo na raça, eu digo em termos de país. Por exemplo, o senhor Antônio é cigano, eu sou santomense. E eu? O senhor, eu não sei. Não sabe? Então estou-me a sentir ofendido. Então, eu sei perfeitamente que ali o Sr. António é cigano, aqui a Carla e o Elton são africanos. E eu? Não sei. Vou-me embora então. Sinto-me excluído desta situação. A sério, eu não sei. Estou a brincar. Eu também não sei. Eu também não sei o que é que sou. A sério. Há uma palavra curiosa que acho que é caucasiano. Mas não sei se é o termo... Ariano. Perdão? Ariano também falo. Sim, ariano. Isso era mais os alemães. Isso é mais os alemães. Eu acho que eu sou caucasiano. Não sei se depois poderia confirmar essa informação. Mas, desculpe interrompê-lo, mas é curioso porque há raça e há etnia. Não é? Então vamos esclarecer. O que é que acham que será o termo mais adequado? Até para fazer esta diferenciação do caucasiano, do cigano, do africano. O meu parecer é que a raça, somos todos da mesma raça, somos raça humana. Porque depois há etnias, há culturas, há maneiras de ver a vida diferentes. E era esse aspecto que eu gostaria desculpe interrompê-lo, gostaria de salientar. Em primeiro lugar, não existem raças, existe uma espécie humana, Pois, raça humana. que somos nós, e eu queria ouvir essa palavra aqui nesta nossa conversa. A palavra humano, ou humanidade, que no fundo é aquilo que todos somos. E se calhar, em vez de celebrarmos o caucasiano, o africano ou o cigano, deveríamos celebrar O ser humano. o ser humano. Mas, Elton, eu sinto que o interrompi. Opa, isso já escapou, já me perdi. Já se perdeu na sua... Muito bem. Retomo então uma pergunta que vos fiz, que foi se ter estereótipos é só por si uma coisa má. Sim ou não? Acho que não. Pode haver um lado positivo em ter estereótipos? Eu não tenho uma resposta certa para essa pergunta, pois eu acho que no meio onde eu já fui educado, onde somos educados, e eu não tive muito bem uma opção de entender um lado positivo nos estereótipos. E não entendendo um lado positivo nos estereótipos, eu acho que não há uma forma de eu responder se sim ou não, porque eu não tenho essa posição de saber um lado negativo e um positivo. E para ter uma resposta tinha que saber um pouco mais sobre isso. Se eu vos perguntar se vocês têm estereótipos, o que é que me responderiam? Sim. Sem hesitar, Carla? Sim. Elton? Eu também digo que sim. Talvez. Eu acho que os estereótipos não pode haver. Porque se eu... Não, dentro de si. Estou-lhe a perguntar dentro de si. Não, porque é assim, se eu não conheço de lado nenhum. Só porque, sei lá, há aquela ideia, só porque é português, eu sou estrangeiro, por exemplo, e se vejo um português já tem gostado de bacalhau. Isso é um estereótipo. Isso é uma maneira de julgar a pessoa sem a conhecer. Olha, toca aí numa ferida. Eu não gosto de bacalhau. Está a ver, é português. Só que no estrangeiro... Quer dizer, gosto de bacalhau assado, ou na grelha, não é? E cozido com grão. Mas os bacalhaus todos espirituais, essas variantes, não gosto. Ou então, se um brasileiro tem que gostar de futebol, pode não gostar de futebol.
Isto, os estereótipos é isso mesmo, é. Pela pessoa, ao ver a pessoa, dar-lhe já logo uma sentença. Esta pessoa é assim. Ou então, por ser árabe, é um terrorista. E isso é mau. Isso é mau. Isso é mau. Algum de vós aqui, o Elton, a Ana e a Carla, têm filhos ou um irmão mais novo? Presumo que filhos. Um irmão mais novo. Eu também tenho uma irmã mais nova. Uma irmã mais nova? Sim. Assistiu à gravidez da progenitora e ao nascimento da criança? Nem tanto. Não? Mas tem o irmão mais... Tem o irmão? Sim. Mas nos vossos casos que viram o nascimento de um novo ser, menino ou menino? Menino. Menina. Menina. Os progenitores compraram roupa antes da criança nascer? Sim. Sim. Que cor é que compraram a roupa? Costumavam ser cores entre o branco e o azul, o amarelo, E a pessoa é do sexo? masculino. A minha irmã é de sexo feminino. Sim, mas eu perguntei foi se compraram roupa Sim, antecipadamente. sim. E que roupa Sim. é que compraram? Tipo, as meninas normalmente é rosa, branco, por aí. As meninas é rosa Sim. e os meninos é Uma azul. cor já variável, sim. Não será isso um estereótipo? É. E é mau esse estereótipo? Sim. A Carla diz assumidamente que sim. E por trás dessa gargalhada, Ana? É mau porque acontece muito, é mais com os rapazes essa brincadeira, quando o rapaz usa rosa, já costuma ou ser gay ou pronto, é mais para esse lado. Com as raparigas não é tanto. Mas costuma ser isso, da divisão das cores do rosa para as raparigas. E Mas do recordo que rosa para estávamos a falar de um recém-nascido. Talvez não tivessem ainda inclinação sexual, não sei. Estou a jeito de brincadeira. Isto para dizer que, e pergunto-vos, acham que foi tranquilizador para os pais saberem o sexo antecipado da criança para saber o que comprar? Ou isso nem sequer é uma vantagem? Sim, eu acho que é uma vantagem. Sim, pelo fato, por exemplo, se a minha mãe vai dar à luz, se for uma menina, então não adianta ela comprar as coisas dos rapazes. Tem que ser para a menina. Uma coisa é a cor, o ser cor-de-rosa ou azul, que pode ser um problema. Mas depois temos outra coisa, os brinquedos, não é? Que brinquedos é que ofereceu ao seu irmão? Ele teve carrinhos, Teve carrinhos. peluches, assim, ursinhos, mas é mais coisas que são consideradas para rapazes. Não envolvem bonecas, nem Barbies, nada disso. Como ela disse, do irmão dela foi carinho, já da minha irmã, bonecas, alguns chocalhos. Então quer dizer, são dois bebés. Um leva carrinhos, o outro bebê leva bonecas. Oh diabo, isto temos aqui uma questão, não é? Então os estereótipos são uma coisa boa ou má? Má, Má. continuamos a dizer que é mau. Continuamos a ser que é má. Eu diria que pelo menos muito mau é a interpretação que nós damos ao estereótipo e aquilo que fazemos com o estereótipo. Qualquer processo que nos simplifique a interação, eu acho que pode ser benéfico. O importante é o significado que eu depois vou carregar a esse conceito, neste caso ao estereótipo, e se lhe atribuo ou não algum tipo de valor positivo ou negativo. Não é? Esta é a ideia. Também chegámos àqui à ideia que vocês têm estereótipos dentro de vós. Eu acho que toda a gente tem. Todos nós temos. Acho que toda a gente tem. Como é que nós fazemos com que algo que exista, e se está comum em todos nós, será muito difícil num clique desaparecer, como é que nós eliminamos a parte má e concentramos na parte boa? O conhecimento. Acho que às vezes o desconhecido faz a gente ter muito más ideias daquilo que não conhecemos. Acho que se nós conhecermos, tira de nós essa ideia do desconhecido. Porque quando nós não conhecemos, temos sempre o pensar mal. Acho que há um dito espanhol que diz: pensa mal e acertas. Pensa erradamente e acertarás. Pensa mal e acertas.
ou então enganas-te poucas vezes. Mas acho que o desconhecido, o não saber. Eu não sei, e como não sei, vamos aqui pôr sobre alguém de raça negra. Como não conheço, então penso mal. Mas se eu tiver um amigo de raça negra, alguém que eu vejo, afinal de contas, não é aquilo que as pessoas dizem. Não é? Isso começa a mudar em mim aquilo que eu penso. Porque o haver convivência entre ciganos, pessoas negras, de outras etnias, de outras comunidades, a gente até começa essa maneira de pensar começa a sair. Agora, o que faz a gente sermos às vezes até propriamente racistas é nós fecharmos na nossa própria comunidade. Não deixarmos ninguém nem entrar nem sair. Somos nós e só nós. Então, claro, como ninguém entra nem sai, então nós temos aquela ideia, vamos nascer, vamos morrer com esta ideia, que quem é diferente é mau. O conhecimento O conhecimento. será uma das chaves para essa questão. Vou só pedir um pequeno cuidado. António, estou a adorar a sua participação, mas algo que destoa é a máscara ser o seu apontador. Não é? Está aqui a falar e está assim com a máscara. Coloca a máscara no bolso, numa coisinha qualquer. Tu, em jeito de brincadeira. Agora veja lá, não deixa a ponta da máscara de fora, mete-a dentro do bolso. Já não estava aqui a virar. Muito obrigado. Portanto, o conhecimento ser algo Acho que sim, acho que desvalorizado. ajuda a gente a libertar-se do preconceito. Pegando até aqui neste aspecto, há uma coisa curiosa. Porque um estereótipo é precisamente um pré-julgamento sem base fundamentada. Isso mesmo. Sem saber daquilo. Como o senhor disse muito bem, o conhecimento de julgar os outros sem saber aquilo que realmente o outro é. Alguém diz, não é porque estou sempre do lado, a ver o lado mal dos ciganos. Dizem, os ciganos são violentos. Dizem, por exemplo, nos miúdos. E eles não têm conhecimento daquilo e já crescem com isso, por exemplo. Se vê um cigano aí mesmo, se for para cumprimentar um bom dia, não cumprimenta, passa porque são maus. Mas não, isso é errado. Nós temos que ter conhecimento daquilo para sabermos como a pessoa é e como não é. E a nossa sociedade gosta, eu não sei se gosta, mas eu acho mesmo que gostam de ver o lado muito negativo das outras pessoas. Mas há aqui uma ideia curiosa, que eu estava a ouvi-la, entretanto escapou-se, mas eu vou tentar recuperá-la. Isto vai ter que ser depois cortado, que eu estava a ouvi-lo e estava a ver aqui uma ideia engraçada, mas que entretanto me escapou, mas recuperei. Então, o Elton estava a dizer muito bem que até umas crianças pequeninas é-lhes dito algumas coisas e elas depois agem ou assumem esse estereótipo. Uma criança pequenina. Quando digo criança, por exemplo, de 10 a 11 anos, já cresce com aquilo na mente. Então há alguns estereótipos que nem sou eu enquanto indivíduo que os crio, mas que é a sociedade que os cria. Sim, eu penso nisso. É a comunidade que cria esse estereótipo, sim? Eu penso nisso. E então, como todos chegámos à conclusão que se calhar existem, todos nós temos estereótipos, eles são transmitidos através da sociedade, então se calhar todas as comunidades desenvolvem alguns tipos de estereótipos, ou não? Sim. Não é? Portanto, eu posso ter os meus, mas a Carla terá os seus. Sim. Também. E o Elton também tem os seus. Sim ou não? Sim. O João hesita nesse aspecto, não é? Luta dentro de si para não ter estereótipos. António. Sim, eu acho que uma ideia pré-concebida daquilo que a pessoa é, acho que não faz bem. É preciso nós termos conhecimento da causa para nós termos uma ideia daquilo que é, não é? Eu sei que a nossa sociedade em si, Portugal, o próprio Portugal, o nosso Portugal, foram muitos anos de uma sociedade bastante racista. Foram muitos anos. Nós somos uma democracia há 50 anos, não chega a 50 anos. E é verdade que isso demora a libertar-se dessas ideias. E hoje ainda, parece que agora vindo com os partidos
de extrema-direita, ainda pior. Parece que isso começa-se novamente a vir ao de cima. E então, porque a nossa sociedade é assim mesmo. Eu lembro-me dos velhos dizerem aos netos, ou comes, ou vem o cigano e leva-te, ou vais, porque senão vem o cigano, faz-te. Quer dizer, e as crianças desde pequeninas começam a ver o cigano como alguém mau, como alguém que só faz mal, alguém que não... E isso... Mas é curioso, eu soube, ouvi agora, no outro dia, acho que foi o líder da oposição atualmente, que se referiu à solução política que vigorava até então e referiu-se a essa solução política referindo, portanto é conhecida como a geringonça, se todos saberão de que é que eu estaria a falar, e o líder da oposição disse: a geringonça já não tem pernas para andar. Como não teve. Mas isso foi um problema para um grupo restrito de pessoas que não gostou da expressão. Já não tem pernas. Mas isso é uma frase de feito. Isso já não tem pernas significa que não tem como subsistir. Mas houve pessoas que não têm pernas atualmente, que não gostaram, que não gostam dessa expressão. Sim. Isso é como o PAN dizer matar 2 coelhos de uma cajadada, para eles é mau. Mas isso são politiquices. São politiquices e deixamos a política para... Isso é diferente de come a sopa que senão o cigano leva-te. Sim, porque isso é no induzir na criança que o cigano é mau. E é que essa criança vai crescer com essa ideia que o cigano é mau. Quando o cigano, não digo que não haja maus, mas quando o cigano não é um papão que só está no mundo para fazer mal. Ana. Ana não é cigana. Nem é de etnia africana. É por isso que, se calhar, até ao momento, tem tido menos para dizer? Talvez. Porque eu vejo de fora, não sei o que se passa lá dentro, não sei o que ouço certas coisas. Sabendo que já me confundiram com como fosse brasileira e já ouvi coisas horríveis por confundirem-me porque eu era brasileira por causa do meu tom de pele e a cor do cabelo, mas acho que assim... E também haveria um estereótipo para esse tal brasileiro? Sim, por causa de eu ter assim um bocado de corpo, ter assim a pele mais morena, vamos dizer assim, e o cabelo mais escuro, diziam que era brasileira e depois já me disseram também coisas horríveis, sabendo que eu não sou brasileira e não tenho nada a ver com essa Nacionalidade. nacionalidade. Não tem nada? Não é bem assim, não é? Muito bem. Agora, já chegámos aqui a algumas conclusões, eu acho. Os estereótipos existem. Se calhar todos nós temos estereótipos. Agora, há um efeito desse estereótipo ou desse preconceito que lesa os indivíduos na sociedade. O que é que a sociedade, ou cada um de nós, ou ambos, ou quem, pode fazer para eliminar esse lado negativo do estereótipo? Reeducando a sociedade. Pegando a ideia do António, que o conhecimento é extremamente importante, Sim. educar a sociedade. Sim. Através de projetos, palestras, adaptando este assunto para os mais novos, porque eu acho que temos que começar pelos mais novos também e não só nos preocuparmos com aqueles que já são adultos e que já percebem melhor esta situação. Acho que se começarmos por reeducar a sociedade através das crianças, já estamos a dar um grande passo, porque à medida que elas vão crescendo, já vão ter na mente delas o que nós não tivemos, já vão ter na mente delas que, ok, isto é errado, ok, não devo ter ideias de uma pessoa sem antes conhecê-la, não devo julgá-la pelo que ela é ou pela etnia que ela faz parte, nem pela cultura dela. E então eu acho que as crianças são uma forma de nós termos um futuro um pouco mais diferente. E, portanto, educar a criança. E para olharmos para a pessoa por aquilo que ela é, por aquilo que ela faz. Certo? E não por esse estereótipo que possa estar educado. E quem é que faz essa educação? Acho que os pais, os familiares, o ambiente onde elas crescem, no geral. Acho que não é uma pessoa específica, mas tem a ver com o ambiente
onde elas crescem com os pais, com a família, com os amigos, com os professores, os educadores. Acho que tem a ver com isso. Porque ninguém nasce racista. Sim. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce com ideias pré-concebidas. Isso aprendem em casa. É em casa, e nós mesmos, eu falo para a etnia cigana, é mesmo como o cigano mostrar a quem não é cigano que não sou aquilo que pensam de mim. Queira reformar um pouco essa ideia? Eu próprio, o António estava a dizer, Eu próprio tenho que fazer entender às pessoas que não sou aquilo que pensam de mim. já ganhou alguma coisa com isso? Já ganhei bastante com isso. Agiu, portanto. Claro. Como é normal que as pessoas à primeira vista estranham. Eu trabalho há 2 anos na Câmara e quando entrei para a Câmara foi uma coisa muito engraçada. Um cigano a trabalhar na Câmara. Bonito. Mas quando o cigano começa a ter mais capacidades, já não é tão bonito. Quando o ciganito está a trabalhar na Câmara, olha que bom, que lindo, os ciganos estão a se integrar. Mas hoje em dia o António é bonito? Hã? Eu acho um homem bonito, acho um homem bem parecido. Mas é bonito? Essa sua história está na Câmara? Nessa bonito, entre aspas, é assim. É claro que há quem goste e há quem não goste. Há quem goste de dizer assim, os ciganos têm que se integrar. Mas tu estás disposto a deixar que os ciganos se integrem? Porque às vezes o mal é esse. Os ciganos não se integram. Os ciganos só vivem do rendimento mínimo. Os ciganos... Mas tu estás disposto a integrar o cigano? Porque o cigano traz a sua cultura e a sua diferença. O António está integrado? Eu acho que sim. Alguém esteve disposto a integrá-lo? Eu principalmente tive de estar disposto a integrar-me. E depois alguém teve que apostar em mim. Porquê? Porque há sempre aquela ideia que eu fiz agora para entrar para os quadros da Câmara. Fiz um concurso e tive que ir aos recursos humanos, preencher a papelada e assim. Quando eu cheguei lá, e sabem que sou cigano, e disse, olha que você, para entrar com a sua idade, para entrar na Câmara, para os quadros da Câmara, você tem que ter o 6º ano. Como quem diz, o cigano, se calhar não tem nem a 4ª classe. Eu digo, até lhe falei mesmo assim à cigana, vocês dão-se muito valores. Eu tenho o 9º ano, olha aqui. E quando lhe mostrei que tinha o certificado com o 9º ano, ficaram a olhar para mim. Apresentou uma prova. Apresentei uma prova porque tenho... Levava a prova consigo. O certificado, tem que ter um certificado de habilitações. Mas ao dizer que sou cigano e quero entrar para os quadros da Câmara, diziam você tem que ter o 6º ano. Quer dizer, o cigano não pode ter o 9º ano. Se me permite um comentário, há aqui uma ideia que eu gostaria de pegar no discurso do António e remeter ao Elton, à Ana e à Carla. As pessoas têm que estar predispostas a integrar, mas a pessoa também tem que querer ser integrada. Acham que cada um de nós tem essa responsabilidade também? Sim. Acho que sim. Porque se nós não estivermos dispostos a contribuir para a nossa própria integração, não podemos ficar à espera que outra pessoa esteja. Porque se nós não nos ajudamos, como é que os outros podem nos ajudar? Eu não sei se pode dizer isto aqui, porque este é um espaço, mas fazendo uma referência a um produto, passando a publicidade, se eu não gostar de mim... Quem gostará? Isso mesmo. E, portanto, eu também tenho que me agarrar às minhas coisas. Elton, achei piada, e um comentário que o António fez, que houve ali uma situação desagradável e o António disse que tinha o 9º ano e apresentou o certificado. Eu acho que isso é uma prova. Acham que provar que o estereótipo está errado poderá ser um caminho? Não entendi. Eu provar Sim. que o estereótipo... Eu não, cada um de nós enquanto indivíduo, provar que o estereótipo possa estar errado, que será um caminho? Um caminho bom. Já mais tarde a pessoa vai refletir naquilo que disse e naquilo que viu. Antes da pessoa ter conhecido o Senhor, praticamente lhe julgou. E a pessoa foi surpreendida com aquilo que a pessoa viu. E a minha pergunta é, se atrás de um António, se fosse outra pessoa da etnia cigana, educada, elegante,
e que mostrasse, não, eu tenho o 9º ano. Depois ia outra pessoa da etnia cigana que dizia, não, educado, elegante, eu tenho o 12º ano. E depois ia outra pessoa cigana que dizia, educada, elegante, e dizia, não, eu tenho uma licenciatura. Isso pode contribuir? Sim. É muito. E quem é que contribuiu para essa mudança? Eles próprio. que foram estudar. Os próprios. Pronto. Sim. Porque é isso, se eu não quiser ser. Eu não posso ser que os outros me integrem se eu não quiser me integrar. Se eu não me quero integrar, eu sou um caso à parte. Eu não posso que os outros queiram integrar-me porque eu mesmo não quero. Agora, se eu quero me integrar, o mal da sociedade é que muitas vezes não querem que o que é diferente se integre. Porque é diferente. É como se fosse um corpo estranho. Não faz parte do sistema, não faz parte do que é normal. Porque não é normal. E quando nós pensarmos que um cigano, já não digo tanto a parte de africano, negros, porque já... Por acaso estamos a centrar-nos um bocadinho, é No curioso, cigano. no cigano, e temos aqui duas pessoas da etnia africana. Porque É curioso. É diferente, porquê? Porque já mesmo... Ou 3 com o meu cabelo, também já não sei, não é? Eu, se diferente calhar porque- sou da etnia africana, que eu tenho Porque- algumas Porque características. enquanto nós, por exemplo, em Portugal já mesmo, temos pessoas africanas, não digo africanas, porque são portugueses, mas pronto, pela cor da pele, nós temos aquela tendência a dizer que são africanos. Temos várias pessoas que já estão dentro até a própria Ministra da Justiça, a negra, já é diferente. Enquanto um cigano O nosso primeiro-ministro é indiano. é indiano. É indiano, é descendente de indianos, é de Goa. Engraçado. Enquanto que o cigano não. O cigano mais famoso de Portugal é o Quaresma, porque é jogador da bola. Não temos ainda um cigano que esteja lá alto, ainda é diferente, não é a mesma coisa, não estamos a falar no mesmo. Porque, apesar de tudo, os africanos, ou seja, a pessoa de raça negra, já está mais metida dentro da. Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa. O Ricardo Quaresma, houve um jogador que me deu mais gozo ver jogar. Eu já tenho alguns cabelos brancos e o jogador português que mais gozo deu jogar foi o Paulo Futre, que era muito rápido. Mas recentemente o jogador que me dava gozo ver jogar era o Ricardo Quaresma. Estou muito grato ao Ronaldo, mas até mais que o Ronaldo, porque era mais virtuoso, era muito virtuoso. Gosto muito do estilo de jogar do Cristiano Ronaldo. E aquele penteado que ele fez no Europeu estava absolutamente fabuloso. Não sei se recordam que ele cortou no cabelo O Ricardo Quaresma. o Ricardo Quaresma uma folha de louro, assim, e pintou Mas de eu louro. não Estava. sabia que ele era o cigano. Não sabia que o Ricardo Quaresma Não, era só cigano. agora que eu fiquei a saber. Só agora. Por isso, o cigano mais famoso de Portugal é o Quaresma. E nós, como ciganos, estamos agora a começar. Mesmo licenciados há muito pouco. Não vai ser muito elegante isto que eu vou dizer, até porque eu não tenho como provar, porque era uma ideia minha. Mas, na verdade, eu, em criança, fruto desses estereótipos que se calhar somos todos alvo, e eu tenho quase meio século, portanto, quando eu era jovem nem toda a gente tinha carro, e ter carro era um luxo. E quando eu senti esse estereótipo face à etnia negra, eu cheguei a desejar ver africanos dentro de carros a conduzirem-nos. E eu queria que isso sucedesse. Mas pronto, isto era apenas um desejo da minha parte. Mas também posso pegar para dizer que a sociedade é feita por indivíduos. E lanço aqui uma ideia. Quer eu, que estava a ser alvo de um preconceito que me estava a invadir e que eu tentei contrariar, quer o Sr. António, que provou com a sua elegância e depois que tinha habilitação escolar. Aqui já estamos a falar na esfera do indivíduo e eu pergunto que, sendo a sociedade feita de indivíduos e estando os indivíduos num ou do outro lado da barricada, no fundo, é o indivíduo crucial nesta questão, ou não? É. Sim. Somos cada um de nós. Está pensativo, Elton? Não. Não estava? Então, tem algum comentário a fazer? Não. Não tem? Esta ideia acha que é a sociedade ou que é o indivíduo? Porque não sei se recordam, começámos a conversa a dizer que a sociedade devia educar. Sim. E agora estamos no indivíduo. Mas na sociedade é um conjunto de indivíduos.
eu acho que não depende só de um indivíduo. Por isso é que falamos em sociedade, depende de todos nós. Todos, yeah. Então, por isso é que falamos em sociedade e não num único indivíduo, porque, por exemplo, eu posso querer a mudança, eu posso querer que as coisas mudem e que não haja mais estereótipos, mas se for eu sozinha não vai ter tanta força como se for um grupo a querer a mesma mudança que eu quero. Não vai ter tanto impacto se for eu sozinha. Sim, eu compreendo. E então, como é que nós fazemos isso? Desistimos enquanto indivíduo? Eu sozinho não vou ter impacto. Não. Procuramos ferramentas para que não seja eu sozinha, mas todos nós procuramos ferramentas para que as outras pessoas também se sintam sensibilizadas pelo que eu penso e pela forma como eu quero que as coisas mudem para melhor, e também seja uma vontade deles e não só minha. Acho que precisamos de procurar as ferramentas e de incentivar os outros e mostrar o nosso ponto de vista para que fique claro na cabeça deles o que nós queremos e para que eles possam ter uma opinião parecida com a nossa ou até mesmo a mesma opinião e a mesma vontade. Aqui é curioso, porque queremos que eles tenham a mesma opinião que a nossa. Isso não parece muito elegante, eu forçar o outro a ter a mesma opinião que a minha. Não forçosamente. Através da nossa opinião, eu não me expressei muito bem. Através da nossa opinião e do nosso ponto de vista, mostrar que talvez não estejamos errados a querer essa mudança. Não obrigando os outros a querer a mesma mudança, mas incentivando-os a ver também um pouco do nosso ponto de vista e entenderem também o porquê de nós termos essa opinião e de ter essa vontade, esse desejo de mudança. Acho que me expressei bem. Ana, quando nós temos muitas dúvidas sobre uma coisa, qual é a melhor maneira para clarificar essa dúvida? Pesquisar. Hoje, com os meios de comunicação e internet, é mais fácil. E acho que até perguntar a pessoas assim que saibam mais dos assuntos é sempre mais fácil. E essa pesquisa no sentido de obter dados concretos, provas? Sim. As provas eu acho que são relevantes e já foi aqui referido na interação que tivemos com o António. E a minha pergunta, que eu remeto para vós, é: o que é que cada cigano, cada africano, cada caucasiano, cada indiano poderá fazer, cada esquimó, estávamos a esquecer dos esquimós, o que é que cada um destas personagens pode fazer para estar imune aos estereótipos existentes? O António, por exemplo, eu sinto que disse que estava integrado, contou esse pequeno episódio quando foi. Minimamente, acho que sim. Minimamente, mas sente-se respeitado pelos demais. Sim, sem dúvida. Isso é mérito seu ou da sociedade? Assim, eu acho que é das duas partes, porque por muito que eu me esforço, se a sociedade não quer integrar, pois não vale o meu esforço, não é? Mas agora que tenho que mostrar sempre um pouquinho mais, sim. Porque ao sermos diferentes temos que mostrar, não basta ser igual. Temos que ser sempre tão um pouquinho mais acima, porque ao ser igual... E quem é que tem que mostrar um bocadinho mais? O cigano? Não, o cigano. O africano? O diferente. Porque hoje em dia há uma sociedade maioritária. Eu sou igual a quem aqui? Você dentro é igual a todos. Eu sou igual a todos. Porque nós somos todos iguais. Aqui não há diferença. Quem faz as diferenças somos nós próprios. Porque a sua diferença, para mim a diferença somos iguais. Agora, o que faz a diferença é ou você ou eu. Pensar que eu sou mais, ou você pensar que é mais do que eu. Aqui não há ninguém nem mais, nem menos. Mas ao ser diferente, temos que mostrar à sociedade maioritária... Mas o que é isso ser diferente? Ser diferente é outra cultura, outra maneira de pensar, outra maneira, se calhar, de ver a vida diferente. Porque há uma linha, e tudo o que passa desta linha é ser diferente. Onde é que está essa linha? Eu já percebi que o António está fora dessa linha, chamemos-lhe assim. Não, eu estou dentro da linha... Não, eu quando digo está fora dessa linha, está fora daquela
do normal. Vá. É um caso dos diferentes, ou não? Sim, se falar como cigano, sim, sou E a, considerado diferente. e a Carla? No meu ponto de vista não é diferente. Agora, dentro do que é a sociedade, é É diferente. diferente. E o Ruben também é diferente. Claro. E eu também sou diferente. E o Diferente. Slavo também há de ser diferente. Claro. Tudo o que é maioritário, o que é minoritário, é diferente. Por isso o mal é esse. Tudo o que é a sociedade minoritária é diferente. E depois os que são maioritários querem que os outros sejam iguais. E não pode ser assim. Podemos ser todos iguais e todos diferentes. Parece um anúncio da Benetton, mas é assim. Somos todos iguais, apesar das nossas diferenças. A Benetton era fantástica e tinha uns anúncios. Tinha uns anúncios lindíssimos em que, não sei se recordam, que aparecia bebés caucasianos abraçados a bebés Isso. africanos e eram imagens tão... E era de todos diferentes, mas todos iguais. Todos diferentes, todos iguais. Agora, eu estou aqui perdido aqui no meio desta conversa porque ainda não consegui delinear bem onde é que está a fronteira da responsabilidade individual e da responsabilidade coletiva ou da sociedade. Porque já chegámos aqui a uma conclusão que cada um de nós pode lutar contra o efeito negativo do estereótipo e do preconceito. Sim. Eu, enquanto caucasiano, posso ajudar a derrubar um estereótipo que exista, por exemplo, face à etnia africana, dando provas, dando bons exemplos. Eu, caucasiano. Contudo, o Elton John também pode dar bons exemplos enquanto indivíduo que derruba esse estereótipo. Concorda com esta ideia? Sim. Por exemplo, num grupo de amigos, por exemplo, aí em casa, nós somos 10 rapazes de Santo Tomé. Podemos ter essa conversa e eu posso mostrar o lado positivo, tanto como o lado positivo da parte dos ciganos como os de portugueses, informando que... Informá-los a eles, Sim. do lado positivo quer de um, quer do outro, para a interação depois Sim. futura ser melhor. para eles não terem assim aquele impacto negativo dos ciganos. Enquanto africano, sente que há algum estereótipo também relativamente à sua etnia? Já alguma vez foi alvo, de algo como o João comentou, a situação do tem que ter o 6º ano? Não. Nunca sentiu nada? Aqui não. Nunca? Não. Bom, eu não diria que eu senti, mas houve uma situação que eu acho que tem a ver mais com as criancinhas. São cruéis às vezes as Sim. crianças. Houve um dia que eu fui buscar a minha prima à escola dela e eu vinha com um colega meu e com a irmã dele, que eram as duas da mesma escola, e eles são portugueses, pele clarinha e tudo mais. E a minha prima disse-me, olha, ela não quer dar a mão. E eu disse, porquê? E eu perguntei à pequenina, então porquê é que não queres dar a mão à minha prima? Ai, que eu tenho medo de ficar da cor dela. Eu achei engraçado, mas eu também achei meio triste o comentário. Porque, Esquecendo que possa existir a sociedade. sim, Esse comentário poderia ter saído da cabeça de uma criança? Não. não. Nunca. Acham que não? Não. Nunca. Uma criança não nasce racista. É porque a criança disse, eu tenho medo de ficar da cor da pessoa. Sim. E aí há uma conotação. Mas, na verdade, eu acho que me faz sentido uma criança. Eu, se fosse uma criança loira, de olhos azuis, e se tivesse, ao longo da vida, se calhar nunca visto nenhuma pessoa de etnia africana, a primeira vez que eu visse um africano, eu talvez fosse estranhar. Isso seria errado? Não. É perfeitamente normal, diria eu, ou não? Sim. E como é que reagiu perante essa situação? Eu fiquei meio sem que dizer. Eu ri-me,
eu achei engraçado. Mas eu fiquei a pensar, pronto, uma criança, desde pequenina já tem uns pensamentos meio errados do que é a relação entre uma pessoa da etnia negra e uma pessoa branca. Eu fiquei meio sem... E como é que a situação desenrolou? A criança deu a mão, não deu a mão? Não, o irmão dela explicou-lhe que isso não acontecia, que não é por tocar numa pessoa negra que vais ficar da cor dela. Mas ela mesmo assim continua a não querer lhe dar a mão, porque pronto, ela não era segura. E pronto. Eu teria dito à criança, olha, é engraçado, mas eu, quando era adolescente, o que eu queria mesmo era ir passar o verão na praia para ficar bronzeado. O que eu queria mesmo era ficar bronzeado e quase que escuro, não é? Muito bem. A minha pergunta é, concretizando um bocadinho mais a ideia que quero transmitir, se eu for alvo de um preconceito, de um estereótipo que exista, como é que eu devo me comportar? Se o meu comportamento vai ter alguma importância, alguma relevância, e qual é que deve ser esse comportamento? Acho que devemos sempre tentar reagir, mas não de uma forma negativa, nem violenta, nem de ódio, mas de uma forma calma, tentar ter uma conversa racional com a pessoa. Porque, na minha opinião, a violência não leva a lado nenhum e a violência só provoca mais ódio e mais problemas. De que é que são acusados os ciganos de serem? Dizem que são maus, Violentos. Agressivos, violentos, sim. Se um cigano reage agressivamente, o que é que ele está a fazer? Está só a comportar-se da maneira que pensam que ele é. A dar força Àquilo que falam. à regra, ao estereótipo. E acham que isso acontece? Sim. Acontece. E o melhor que devíamos fazer era o próprio cigano, se calhar, tinha que dar uma prova que aquilo estava errado. Não é? Pois, isso era o que devia acontecer, mas muitas vezes não acontece. Mas acontece. Mas outras vezes também acontece. Não é? A gente faz de conta que não houve. Pronto. Isto porque eu acho que o principal, o sujeito mais ativo nesta questão é o alvo do preconceito ou do estereótipo. Porque não o chamarem de cigano. Porque chamarem de cigano não é normal, eu sou cigano. Isso não o ofende, claro. Não me ofende que me chamem de cigano. Agora, ofende é a maneira como se chama, a maneira despreciativa como se... E o que pode estar por detrás, não é? Está por trás. Não tens o nono ano, não estudas. Não, cigano, vocês são todos iguais, ciganos. Isto agora, cigano, é normal. É normal que digam, por exemplo, temos aqui 4 ou 5, teve aqui o Zé, o João e teve aí o António. Qual é o António? O cigano. É normal. Sou o cigano. Se recordaram, eu, primeiramente, perguntei se os estereótipos tinham algum aspecto positivo. Eu acho que este é um aspecto, acho que posso dizer positivo. Há uma data de Antónios, eu não sei qual é o António, é o cigano, já sei qual é. É normal. Já sei qual é. É normal. Agora, portanto, é normal existir estereótipos, temos que viver com eles, a sociedade todos os tem. Agora, temos é que eliminar o lado negativo do mesmo. Para eliminar esse lado negativo, eu acho que a responsabilidade individual é relevante e, se calhar, pergunto-vos a vós, mas antecipo, se calhar eu, pensando aqui um pouco no vazio, que um sujeito mais importante no desmontar esse estereótipo será aquele sujeito que é alvo do mesmo, do que propriamente de quem o faz. Não é? Porque eu acho que não é dar essa tarefa de responsabilidade, mas é a pessoa que é alvo de um estereótipo que se calhar vai ter que provar aos demais Mas é difícil. que não o é. É muito difícil. Mas possível? Possível é, mas é muito difícil. Eu costumo dar como exemplo como um cãozinho pode ser muito bom, mas se for encurralado, morde. Pode ser muito bom, mas se for encurralado, morde. E depois é mau. Não, é mau, encurralaram, não teve que se defender.
Um cão é um animal? Irracional. Perdão? Irracional. Acham que isso poderá fazer a diferença? Eu percebi o exemplo do António e foi espetacular o exemplo do António, não é? Portanto, o cão, quando está, é muito mansinho, mas se estiver encurralado, morre. Mas vós disseram-me que o cão era um animal Irracional. e eu pergunto se isso faz a diferença ou não. Faz. Porque o animal não pensa. E nós pensamos. Concordam, Elton? Sim, claro. Então, um ser humano encurralado não morde. Ou não deve morder. Morde. Mas morde. E acha que não devia morder, Ana? Devia-se estar. Acha que devia morder? Acho que sim, se foi à área dele e está a atacá-lo, alguém tem que se defender. Está no território dele. Depende da situação, na minha opinião. Claro que se uma pessoa vier e quiser me bater, eu tenho que me defender. Mas, por exemplo, se me encurralar e não for de uma forma violenta e eu tiver a oportunidade de me expressar sem usar a violência, eu acho que não é preciso morrer. Sim, eu acho que. Eu gostei do seu exemplo, António. Só o desmontei que era para... Agora que é difícil, é difícil. Difícil. Porque às vezes, falou-se aqui de me agredir, é que às vezes há palavras que custam mais às vezes do que agressões. Há palavras que custam mais que agressões. Há palavras que, se não me conhece de lado nenhum, porque é que está a dizer isso de mim? Se não sabe quem eu sou, se nunca esteve comigo, não sabe... Porquê é que está isso? Porquê? O porquê das pessoas pensarem assim? Eu sou um bocado despassarado. E às vezes utilizo mal as palavras. Já me aconteceu utilizar mal as palavras. E no outro dia estava a ter uma conversa interessantíssima com uma pessoa, inteligentíssima, e eu fiz um comentário e disse: muito bem, esteja à vontade, porque eu aprecio imenso os seus comentários polémicos. E a pessoa reagiu: pronto, então, se eu sou polémico, fico já aqui, não quero conversar mais, eu sou sempre o patinho feio, adeus. Cometi algum erro, eu? Não, assim, só que a pessoa entendeu que estava a gerar polémico. E em certa parte estava. Na verdade, todas as pessoas acusam aquele indivíduo de polémico. E ele é polémico, na verdade. Mas muitas vezes carregam essa palavra com coisas negativas e eu não o queria fazer. Eu apenas queria salientar o facto de Pensar diferente. pensar diferente. E aí a polémica estava nesse sentido. Mas ele reagiu daquela maneira. Não é? Estamos aqui a trocar muitas ideias e ideias bastante interessantes, mas eu gostaria agora de centrar um bocado a conversa em cada um de vós. Não é? Nós já sabemos que, por exemplo, que o António é funcionário da Câmara, correto? Que função é que desempenha, se não é inscrição? Estou trabalhando no jardim. No jardim. Mas é jardineiro, vá lá, por assim dizer? Sim, faço um pouco de tudo, mas sim, jardim. Gosta? Sim, dentro do possível, sim. E, portanto, é cigano, mas trabalha na Câmara Municipal de Idanha Nova Sim, enquanto jardineiro. sim. Além de também ser pastor evangélico, dentro da comunidade cigana, tendo funções como atualmente como revisor dentro das igrejas, o que é dentro da comunidade cigana. E pronto, e trato de fazer o meu melhor. Muito bem. E nesta sociedade civil é, portanto, jardineiro. Isso. E o Elton? Sim. É jardineiro também, o Elton? Não. Então o que é? É jovem. Claro. Eu sou jovem e estudo cá na EPRIM, curso profissional técnico de turismo e ambiente rural. Técnico de turismo e ambiente rural. Sim. É engraçado esse, até pelo espaço onde nós estamos, não é? Que
que a mim remonta-me para aí, para estes, já tive em algumas casas de turismo rural neste país, e há muitas delas assim, ainda construídas em pedra. E Elton, o futuro do Elton passa por essa profissão? Sim, passa. Porque, tendo em conta que eu já estou cá, assim que terminar o 12º ano, vou dar continuidade aos meus estudos. Mas se vai ser cá, eu não sei. Mas está por visto assim mesmo em Lisboa, porque tenho lá os meus pais. Portanto, não pretende ficar aqui em Idenha? Não pretendemos, isso ainda não sei, não está bem decidido. Aqui também tem uma escola superior que eu posso também dar continuidade aos meus estudos. Não tem um desejo dentro de si relativamente ao local onde gostaria de ficar mais algum tempo ou de mudar-se dentro em breve? Não. Eu sou estudante, estou no 12º ano no curso de Línguas e Humanidades. E depois, isso já tinha dito. E a Ana? Também sou estudante, estou no 12º ano, estou no curso de Línguas e Humanidades. Muito bem. E agora, tivemos aqui, centrámos muito aqui a conversa no António, que era cigano, no Elton, que era africano, e se calhar esquecemos um bocadinho a Ana. A Ana é natural da Idenha? Não sou natural, mas vivo cá. Vive cá há muitos anos? Há alguns já. Há quantos anos? 6, 7. 6, 7 anos. E gosta? Claro. É calminho. E sendo a Ana, idenhense, embora não com o nascimento, mas pelo menos já com muitos anos de residência e nessa faixa etária, gosta de cá estar? Sente que Idenha é um espaço aberto a muitas pessoas, a diferentes culturas, ou é um espaço fechado? Depende, acho que há várias. Isto tem a ver com a população, que é maioritariamente idosa aqui na Idenha, e depois isto tem a ver também já com com a educação que tiveram, que desde pequenos, se calhar, aprenderam a ter um bocado à parte dos ciganos e a etnia negra, mas acho que também reagem bem quando eles vêm para cá, porque sabem que assim, a Idenha fica mais viva, com mais jovens. E traz novas oportunidades também para a própria Idenha, que chama para cá a população, quer para quem vem estudar, vem muita gente de fora estudar para aqui, para a Parim ou para a Esguine, e também acho que sempre traz ajuda para bater esses estereótipos que a população tem com as outras etnias, não está habituada. E a Ana gosta de ter essas pessoas diferentes, ter amigos diferentes, chamemos-lhe assim? Gosta de ter amigos africanos, ciganos, ou preferia ter só um tipo de amigos? Não, eu gosto porque é sempre uma coisa diferente, não é o mesmo, que se calhar cada um tem a sua cultura e é sempre bom aprender sobre a cultura dos outros e é sempre engraçado porque depois cada um tem o seu modo de estar e pronto, acho que é isso. Muito bem, já revelámos um bocadinho das vossas identidades, não é? E um pouco também, no fundo, de quem são as pessoas que estavam aqui a dar-nos uns relatos engraçados sobre as suas vivências. Mas, Elton, disse-me que estuda aqui, não sabe se vai aqui ficar, pode ir ou não para Lisboa, mas sempre se sentiu bem acolhido ou não? Aqui? Sim, sempre. É uma aldeia muito calma, não há assim muita violência. Uma aldeia? Conselho, nesse caso. Conselho. Não há assim muita violência e é bom estar cá. Aqui mesmo é um conselho mesmo para estudante. Estudante aí fica bem concentralizado. E enquanto estudante sente-se cá bem, é? Se calhar Sim. depois para profissionalmente, se calhar vê outras possibilidades? No entanto, porque aqui deveria haver mais empregos. Uma vez que nós somos imigrantes, não é? Assim fica um pouco complicado
se estudamos cá, depois não há part-time e temos as nossas escolas para pagar, essas cenas assim é complicado. E vislumbra aí alguma solução? Se ter uma atitude? O que é que o Elton sente que pode fazer, por exemplo, para esta comunidade, o poder acolher cada vez melhor? Não entendi bem a questão. O que é que o Elton poderia fazer, não é, no seu dia-a-dia, para que a própria aldeia, como lhe chamou, ou o Conselho da Idenha, tenha condições para o integrar melhor, para lhe dar até a si mais oportunidades? Se acha que pode contribuir? Eu não sei. Não sei. Se calhar não pus bem não pus a pergunta da melhor maneira. O que eu lhe pergunto é se o Helder acha que pode fazer alguma coisa Sim. Para o bem do conselho. para que o Conselho o receba assim melhor. Se alguma vez não o recebeu bem, não é? Sobre essa questão, não sei. E a Ana tem alguma coisa a dizer sobre esta questão? Acha que pode tornar o Conselho melhor para si e para os demais? Acho que para integrarmos pessoas de outras etnias não é preciso fazer palestras, acho que é mesmo estar num sítio e só conviver, não é por causa de uma cor de pele que é preciso, de uma cor de pele ou de uma cultura diferente que seja preciso fazer alguma coisa. Acho que é só não estar lá a conversar ou a passar um tempo, a ouvir as histórias e assim, talvez apagar os estereótipos que nós achamos. E pronto. Mas acho que também sempre é bom fazer palestras para dar a conhecer a cultura e mostrar que talvez qualquer coisa que eles façam na sociedade nós vemos mal, mas se calhar começamos a compreender do porquê eles fazerem isso. Eu não sei, a mim ocorre-me alguns aspectos. Por exemplo, eu acho que sim, que cada um de nós tem uma responsabilidade e um papel nesta sociedade. E é curioso que, por exemplo, as pessoas, se há dois seres humanos que para mim são referência, ambos esses seres humanos, mas quem sou eu, não é? Mas esses seres humanos são pessoas de tom de pele mais escurecida. Refiro-me a Nelson Mandela e Gandhi. Portanto, são duas referências e é curioso, não é? São duas referências e... Gandhi não conheço tanto, mas o Nelson Mandela é uma referência. O Nelson Mandela é uma referência. O Gandhi, mas é uma história interessante. Pode pesquisar, António, que é uma história interessante. Para mim é um ser humano, foi um ser humano fora de série. Quem? O Nelson Mandela. O Nelson Mandela fora de série. E se ler a vida do Gandhi, se pesquisar, também vai ficar com essa ideia. Um homem que está há 27 anos preso e depois consegue perdoar toda a gente é uma pessoa fora de série. Porquê é que ele esteve preso? Esteve preso por ser diferente. Por causa do apartheid que havia na África Ele do Sul. esteve preso para lutar. Esteve preso para lutar. Para lutar. Mas quando o prenderam não era esse o objetivo. Mas depois ele esteve preso e ele lutou preso. Pois, E queriam-no libertar e ele não se deixou libertar. Mas lutou com as suas próprias ideias. Ele podia se ir cá para fora e armar uma guerra civil e conseguir ser ele quem mandava na África do Sul. E ele não quis isso. Não quis guerra. Porque ele se calhar sabia que esse não era, não sei, o melhor caminho. Mas uma ideia que eu queria lançar aqui e pegar é que quer o Gandhi, quer o Salvador Dalí foram indivíduos ativos ou passivos na sua luta? Relativo. Muito ativos. E, portanto, e por isso eu perguntava há pouco ao Elton se o Elton poderia fazer alguma coisa, ou seja, se poderia ter algo desta atividade, não é? De contribuir alguma coisa para esta Idenha. Tal como o Gandhi contribuiu para a Índia, mal feitas as comparações, como é óbvio, não é? Mas como há pessoas que contribuem para aquela terra, região, dar um passo em frente, não é? Eu perguntava-vos a cada um de vós o que é que poderão fazer para que Idenha dê um passo em frente nesse sentido. Se é que podem fazer alguma coisa. Ou se fizeram. Eu acho que isto que temos a fazer é um passo. É um passo para melhorar
Se vai melhorar muito, não sei. Mas acho que já é um início, uma coisa que há alguns anos atrás não se fazia e faz. O conhecer as pessoas, como eu já disse há pouco, o dar conhecimento daquilo que nós somos, o que fazemos e como é. Começa, se calhar, as pessoas a mudar, a ter outras ideias, a ter outra maneira de ver as coisas. Ana? Acho que é só aceitar, pelo menos a minha etnia, assim dizendo, é só aceitar e apoiar as lutas dos outros, ajudando-nos da melhor forma possível. Apoiar as lutas dos outros e as causas das outras pessoas. Carla? Eu acho que temos que ajudar a dar mais visionamento à IDENA, dar a conhecer os projetos que aqui temos. Por exemplo, este projeto dos mediadores, eu não tinha conhecimento sobre ele e agora que eu tenho conhecimento sobre ele, eu acho muito interessante, eu acho um grande avanço que a IDENA está a ter e eu acho que é importante para todos nós que, sendo estrangeiros e descendentes de estrangeiros, venhamos para cá e vamos nos sentir incluídos e saber que sim, há alguém e há pessoas que estão preocupados com o nosso bem-estar e em integrar-nos e mostrar que nós podemos fazer parte desta ideia e que nós também importamos. Elton? Como bem a Carla disse, tendo em conta que cá em Danha, o grupo surgiu há dias, talvez, como eu pude perceber, é uma forma de nos ajudar, nós que somos imigrantes, não só nós como talvez as outras pessoas que já estão cá, de entregarmos um com os outros para ter um clima assim de boa amizade. E vocês concordam que cada um de vocês tem um contributo individual importante? Sim. É, na verdade, um pouco esta conclusão que eu retiraria. Na verdade, todos nós somos indivíduos, a sociedade é um conjunto de indivíduos e, como tal, todos nós somos responsáveis por ela e pela sociedade que criamos e que fazemos, porque somos nós os indivíduos que a fazemos. E fica aqui esta ideia, na minha opinião, o António, a Ana, a Beatriz, o Elton e eu próprio, e a minha opinião é o que interessa menos, mas somos todos responsáveis por aquilo que existe. Enganei-me na sua apresentação? Até eu posso repetir, depois faço a edição. Ora, muito bem. E de facto fica aqui esta ideia que somos todos indivíduos e o António, a Ana, a Carla e o Elton têm todos, tal como eu, uma responsabilidade e um papel a desempenhar na construção desta mesma sociedade. Da minha parte, o meu muito, muito obrigado pela vossa partilha. Obrigado a nós. Obrigada pelo convite e estou muito feliz por terem-me convidado e adorei fazer parte desta experiência. Foi algo muito interessante e pude aprender muito mais. Obrigado por me terem convidado e poder expressar aquilo que vai muitas vezes na alma e que não somos capazes de falar, porque ninguém muitas vezes não nos dá ouvidos. E é uma maneira, pelo menos, alguém nos dar ouvidos e dar-nos Teve agora 1 hora. a oportunidade de nos expressar. Tivemos agora 1 hora e com milhões de ouvidos abertos para nós Acredito falarmos. que sim, milhões, pronto, acredito que sim. Eu agradeço pelo convite e com isto pude ouvir histórias e talvez aprender um bocado como ajudar na luta para acabar com preconceitos e estereótipos. Obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui convosco. Tendo em conta sobre o tema que nós falamos, foi um tema muito, muito bom perante a nossa sociedade e para sabermos que todos nós somos iguais, só temos a diferença na raça e na cultura e na cor. Só isso. Pronto, dou por terminado. Não, porque para a semana há mais. Até lá.